Salve, salve, meu querido, salve, salve, minha querida. Eu sou o professor Juliano Gordão e hoje a gente vai trabalhar com a Guerra dos Emboabas. Olha eu aqui, como é que você tá? Tudo bem, meu amigo, minha amiga? Então, vamos dar continuidade à nossa viagem histórica, né? Na imensidão do nosso país, na imensidão do nosso querido Brasil. Então, nas últimas aulas a gente veio falando sobre alguns processos que ocorreram durante a chegada, a descoberta da região das Minas. E isso levou, obviamente, a acontecer alguns conflitos que ocorreram justamente pela dominação do lugar, não é? Até mesmo porque o principal objetivo dos portugueses desde sempre foi qual? Encontrar metais preciosos, obviamente. Então agora, depois de 200 anos, 200 e poucos anos que esses portugueses estavam aqui no Brasil, é que vão ser encontradas as primeiras minas com grande quantidade de metais preciosos, principalmente o ouro e algumas outras de pedras preciosas também, principalmente o diamante. Então, o que vai acontecer a partir deste momento na história do Brasil? Vão começar os conflitos nativistas, que a gente já falou, já passamos pela revolta de Beckman. Hoje nós trabalharemos aqui a Guerra dos Emboabas. Então vamos entender o que foi essa Guerra dos Emboabas. Foi um conflito armado, obviamente, né? Se estamos falando de guerra, é um conflito armado e nenhuma guerra é feita sozinha. Então sempre teremos os dois lados da guerra. De todas as revoltas que a gente for estudar a partir de agora, desse momento, sempre vai ser de um lado a coroa. Isso é óbvio. Depois, quando o Brasil se tornar independente, quando a gente estudar lá na frente esse processo de independência do Brasil, nós veremos que vai ser sempre o governo contra os revoltosos ou as pessoas que vão unir para causar as rebeliões dentro de alguns motivos emancipacionistas, que são as rebeliões que nós estudaremos mais para frente. Então, aqui na Guerra dos Emboabas, conflito armado, obviamente, ocorrido na região das Minas Gerais, na região das Minas, onde hoje é o estado Minas Gerais. Ela vai acontecer entre 1707 e 1709, onde vai finalizar o processo, mas o conflito mesmo, ele finaliza, ele vai ter o seu auge em 1708. Quem que eram as pessoas que estavam lutando na região das Minas? Os bandeirantes, que foram as pessoas que encontraram as minas de ouro ali, e os emboabas. Mas peraí, professor, quem são esses emboabas? Os emboabas, de uma maneira resumida, podemos falar que são os portugueses, tá? Os portugueses são os emboabas. Os portugueses vindo de Portugal mesmo e alguns portugueses que trabalhavam aqui na colônia a mando do rei. Então, eles passam aí buscar agora nessa região das Minas esse ouro. Isso vai ficar tranquilo? Imagina você que está dentro de um desenvolvimento do território. Aí você é contratado para buscar índios, para aprisionar esses índios. Você que está aí é contratado para adentrar o território, fazer o processo de centralização territorial aqui no Brasil, e de repente você encontra as minas. E naquele momento que você encontrou as minas de ouro, você pensa, para e analisa. Estou rico, porque o nosso objetivo está sendo cumprido, conseguimos encontrar as minas. Então a gente não precisa mais ficar procurando o índio agora. Pensamento bandeirante. Então, agora você fala, estamos bem, vamos começar a aproveitar de todos esses anos de busca, de todos esses anos de tentar encontrar isso. Agora que a gente encontrou, vamos tirar proveito disso. E obviamente que nada acontecia no Brasil sem passar pelo crivo da onde? Da metrópole, ou seja, da coroa. Quando o rei descobre que foi encontradas essas minas, automaticamente ele vai mandar grupo de pessoas ligados a ele a virem à região das Minas explorar esse ouro, que é o que vai acontecer. Essas pessoas, elas eram chamadas de emboabas. Aqui eu vou mostrar uma imagem para vocês
ela ficou muito conhecida durante o período, que foi pintado obviamente depois, mas que demonstra o que foi essa guerra dos Emboabas, a luta dos bandeirantes contra os portugueses. Aqui nós temos a imagem de como era a vestimenta desse emboaba. Aí você para e fala assim, professor, mas por que emboaba? O que era um emboaba? Assim, simplesmente a palavra significa o quê? Na imagem, vocês podem observar comigo aqui, ó, a vestimenta deles é o chapéu, que era tradicional, a arma, obviamente, que eles buscavam, mas essa região da cintura e essa região das pernas, também com a questão do sapato ou algumas vezes a bota, eles pareciam um pássaro, que era muito tradicional na região na época, que é esse aqui, ó. Então, esse é o emboaba, o pássaro, que mais ou menos está, obviamente, dentro da analogia da época. As canelas do pássaro lembram as botas e as calças que eles usavam. Na questão da cintura, lembra-se muito essa questão essa parte das penas do pássaro, e o chapéu, que lembra mais ou menos, fazendo essa analogia, ela vai lembrar a hora que junta as duas partes, então eles eram muito parecidos, até com relação à cor. Nessa imagem do pássaro, ele é cinza, mas normalmente existem outros pássaros que eram de uma cor mais ou menos bronze, igual tá essa meio dourado, igual tá a roupa desses emboabas. Então, por isso o nome emboaba. Então, quem que eram esses emboabas? No caso, eram os portugueses, que eram os emboabas. Quando eles chegaram na região para tentar disputar a exploração das minas recém-descobertas, devido às suas vestimentas, os bandeirantes chamaram esses portugueses de, satirizando, né? Chamaram eles de emboabas. Então, o objetivo era disputar a região das minas de ouro. Quem eram as lideranças desse movimento? Os paulistas, que no caso eram os bandeirantes, eram liderados por Borba Gato, e os emboabas eram liderados por Manuel Nunes Viana. O que aconteceu no conflito vai ser na cidade de Ouro Preto, em 1708, com vitória emboaba. Ou seja, se é vitória emboaba, é vitória da coroa. Então, o rei, né, a metrópole, ganhou essa batalha. As consequências disso aí: os paulistas vão ser derrotados, no caso os bandeirantes, vão ser expulsos da região, não vão poder ficar por ali mais. A coroa vai criar a capitania de São Paulo e Minas de Ouro, uma capitania só, tá? Cobrança do quinto vai ser regulamentada. Então aqui a gente tem que fazer uma marca para lembrar que isso aqui é um dos fatores que vai mais para frente causar outros conflitos devido a esse lance de o quinto a partir de agora está autorizado a ser cobrado na região das minas. Então, o que foi o quinto? Nós já falamos, nós vamos só relembrar. É a quinta parte de todo o ouro extraído das minas. Se você extraiu 1 quilo, automaticamente você tem que levar 20% desse quilo para a casa de fundição. E é aí que entra o problema, quando a coroa começa a obrigar a todo mundo não poder transitar mais com pepitas de ouro, não poder transitar mais com ouro em pó, porque é muito fácil de ser contrabandeado, é muito fácil de você sonegar esse imposto, que no caso é o quinto. Então, quando surgem as casas de fundição, o que vai acontecer? Você é obrigado a pagar o imposto, porque nas casas de fundição, o que acontecia? Esse ouro, ele era transformado em barras com o selo do rei, com o selo do Reino de Portugal. Então, automaticamente, esse ouro só valia quando estava com o selo. Você não conseguia comercializar esse ouro sem o selo dentro do Brasil. Na parte de você tentar contrabandear o ouro, era muito difícil, por ser um metal pesado e etc e tal. Então não tinha como as pessoas levar esse ouro para fora. Existiam casos que tem aí a questão do santo do pau oco, que eles começaram a encher os santos de ouro dentro para tentar vender para fora do Brasil. Esse ouro sempre tem que passar
pelo imposto de 20% de todo o ouro produzido. Então, a hora que essa regulamentação começa a acontecer no Brasil, devido inicialmente à guerra dos emboabas, a esse conflito que levou à disputa das minas entre os bandeirantes e os emboabas do carvão, vamos colocar os bandeirantes Brasil e os emboabas Portugal, essa disputa entre as pessoas que queriam ali dominar essa região das minas, fez com que o governo português criasse formas de controlar agora a cobrança desse ouro. Isso vai deixar muita gente indignada e a gente vai ver nas nossas próximas aulas as outras revoltas nativistas que ocorreram dentro desse processo da mineração. Beleza? Eu trouxe aqui uma questão para a gente estar analisando juntos e também dando algumas dicas de como que a gente vai resolver ela de uma maneira que vocês consigam se familiarizar com o texto, com o enunciado e com as alternativas. Lembrando que temos sempre que saber a questão da cronologia histórica para poder resolver qualquer tipo de questão. Vamos lá? Então aí, Guerra dos Emboabas é o que a gente viu agora de 1707 a 1709 e a Inconfidência Mineira de 1789. Então a gente está falando aí de um processo de 70 anos depois. Foram revoltas ocorridas no Brasil. Ok. Sobre elas, assinale a alternativa correta. Aí você vai falar para mim, pai, professor, mas eu não assisti a aula de Inconfidência Mineira ainda. É uma aula que vai vir cronologicamente no nosso processo de matriz, ela vem depois, obviamente. Porque ela começa com um processo de emancipatório. Eles querem se desligar do Brasil e também eles também estão revoltados com relação a essas cobranças de impostos. Mas a gente vai ver depois. Mas, mesmo assim, temos plenas condições de resolver essa questão. Vamos lá. Então ele quer saber a alternativa correta, ele quer saber a relação entre as duas revoltas, mesmo sendo elas em períodos diferentes. Letra A. Ambas tinham o objetivo de separar o Brasil de Portugal. Separar é emancipatório. A revolta dos Emboabas, a guerra dos Emboabas, era para separação territorial do Brasil, como a gente acabou de ver na aula? Não. Então a letra A a gente já elimina aqui. A primeira é considerada uma revolução separatista e mais radical do que a segunda. Como acabamos de ver, a primeira, no caso que ele está falando, Guerra dos Emboabas. O objetivo era o domínio, disputa pela exploração das minas e não de separação do Brasil. Então, a letra B também está errada. Letra C. Tanto a primeira quanto a segunda foram influenciadas pelas ideias iluministas e pela independência das 13 colônias inglesas. Mas só a segunda teve êxito nos seus objetivos. Essa aqui é a pegadinha. Tá aqui a questão que, se a gente não tiver um conhecimento um pouquinho mais específico, a gente marcaria a letra C. Por que vai estar errada essa questão aqui? Vamos analisar de novo. Tanto a primeira quanto a segunda foram influenciados pelas ideias iluministas. Aqui a gente sabe que a Inconfidência Mineira sim foi, já a Guerra dos Emboabas não. Pela independência das 13 colônias também. E só a segunda teve êxito. Quer dizer que a segunda, no caso a Inconfidência Mineira, alcançou os seus objetivos. Não, porque a gente sabe que os líderes foram presos. Na verdade, o líder, né, que precisava de alguém para ser pendurado, vamos colocar assim, com o português claro, alguém que precisasse ser pendurado na entrada da cidade, e esse alguém foi Tiradentes. Então nem a segunda também não teve êxito. Então a letra C também está errada. Letra D. A primeira foi bem sucedida, garantindo aos paulistas a posse da região da mineração. A gente acabou de ver na aula que quem ganhou foi quem? A coroa. Então ficamos com a letra E, mas vamos analisar mesmo assim. Ambas ocorreram na mesma região do Brasil, ok? Na região das Minas. Contra a dominação portuguesa na área da mineração, ok. No entanto, somente a segunda teve influência das ideias iluministas europeias. Essa parte poderia nos confundir, mas a gente sabe que a Inconfidência Mineira, sim, ela teve essa influência na ideia,
essa influência das ideias iluministas que estavam vindo dentro do processo também da Revolução Francesa de 1789, a tomada da Bastilha, todo aquele processo que você vai estudar com outro professor aqui do Motiva, que é o quê? Essas ideias vão influenciar tanto aqui no Brasil, com a Inconfidência Mineira, quanto nos Estados Unidos, que até então era colônia, vai se tornar independente. O Haiti vai ser o primeiro país da América, né, aqui das Américas, a se tornarem independentes, todos eles usando essas ideias iluministas. Então, por eliminação, a gente vai ficar aí com a letra E, beleza? Devido a esses motivos e devido a o que a gente já eliminou ali acima das outras alternativas, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Na próxima aula, continuaremos a estudar esses processos das revoltas nativistas. Eu vou deixar aí o contato, caso vocês precisem, entrem em contato com a gente, tá aí e-mail, tá aí as redes sociais e estamos juntos, beleza? Eu vou ficando por aqui, um beijo do Gordão e até a próxima.